Ok, obrigado. Então, depois desse intervalo um pouco maior, né, que é do almoço, a gente vai dar continuidade à sessão de julgamento do dia 18 de março de 2021, do turno da manhã, às 9 horas, certo? Nós estamos julgando o item 62 da pauta, deixa eu ver aqui, da empresa Via Germânia Indústria e Comércio Limitada, EPP. O relator é o conselheiro Wilson. Ele já fez o relatório, ok? E nós suspendemos um pouco a sessão, né, para esse intervalo, nesse momento. Então, agora o conselheiro Wilson vai proferir o voto dele, que é o voto inicial, certo? Então, com a palavra, o conselheiro Wilson. Obrigado, presidente. Então, voltando com o item 62 da pauta, Via Germânia, agora eu vou proferir o meu voto, então. O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade e o time dele toma conhecimento. A recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do ADE, na Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Blumenau, por constituir grupo econômico de fato com a empresa Tex 10 Indústria Têxtil Limitada, e o somatório dos faturamentos anuais das empresas ter extrapolado o limite legal para a obtenção daquele regime diferenciado de arrecadação e por ter atuado na alocação de mão de obra, atividade essa vedada a optantes do Simples Nacional. O enquadramento legal foram os artigos 3º, inciso 2º, artigo 17, inciso 12 e artigo 29, inciso 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123. Bem como disposto no artigo 5º, inciso 5º da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional, número 15, e no artigo 1º da Resolução CGCSN, número 46, que alterou o artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução CGSN, número 15. Contra a exclusão, a recorrente apresentou impugnação que foi julgada improcedente pela 5ª turma da DRJ Florianópolis, que manteve a decisão. A recorrente, então, manejou intensivamente recurso voluntário contra a decisão, arguindo, primeiramente, nulidade do ADE e do acordo. Das arguições de nulidade do ADE. A recorrente alega que o único fundamento jurídico apontado pela fiscalização para excluir a recorrente, a exclusão da recorrente, estaria relacionado com a suposta prática de atividade de locação de mão de obra, artigo 17, inciso 12 da Lei Complementar. E que, embora a fiscalização tenha apontado a suposta existência de grupo econômico de fato entre a recorrente e a empresa Tex 10, não teria indicado nenhuma norma para dar suporte à exclusão da contribuinte do referido regime. De fato, o enquadramento legal citado no ADE para exclusão do Simples Nacional é o inciso 12 do artigo 17, ou seja, por ter como atividade cessão ou locação de mão de obra, atividade essa vedada a optantes daquele regime diferenciado de tributação. Ao alegar que o fundamento jurídico alegado pelo físico foi o disposto no inciso 12 do artigo 17, e que a fiscalização até apontou na representação fiscal a existência de um grupo econômico de fato, indicam, sem margem a dúvida, que a recorrente entendeu do que foi acusado e teve toda a oportunidade de se defender. Aliás, é o que se depreende de todos os argumentos de defesa apresentados, tanto na manifestação de culpabilidade quanto no recurso voluntário. Não houve, portanto, nenhum prejuízo à sua defesa, de modo que rejeita a admissão de nulidade do ADR. A questão quanto ao exercício de atividade vedada pelo recorrente é questão de mérito e será analisada mais adiante. Nulidade do acordo. A recorrente alega nulidade do acordo de piso pelos seguintes motivos. Primeiro, por ter contrariado o disposto no artigo 5º, inciso 54º e 55º da Constituição, pelo fato de não ter analisado todos os argumentos e documentos apresentados pela recorrente. 2. Por ter se utilizado do argumento acerca da suposta ausência de escrituração contábil, quando teria reconhecido a improcedência da alegação da fiscalização, demonstrando, segundo a recorrente, contradição no seu entendimento. 3. Por não esclarecer quais dispositivos da lei complementar justificariam a data fixada para os efeitos da exclusão. 4. E teria justificado a data para efeito da exclusão, 1º de 2007, o fundamento no artigo 6º, inciso 7º da Resolução CGSN número 15, a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses previstas no inciso 11 e 12 do artigo 5º. E assim teria indicado o dispositivo diverso do apontado pela ADR. Previa como fundamento o artigo 6º, inciso 6º da Resolução CGSN número 15 de 2007, com a redação dada pela Resolução CGSN número 20 de 2007. Quanto ao item 1, depreende-se da leitura do voto condutor do acordo que a DRJ analisou sim os argumentos suspendidos pela recorrente, confrontando-os com os da fiscalização e sopesando as provas juntadas aos autos para tomar sua decisão.
Constato que a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, da qual a recorrente foi regularmente cientificada. Assim, este ato contém todos os requisitos legais, o que lhe confere existência, validade e eficácia. Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na impugnação, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar entendimento emanado em algumas oportunidades pelo Supremo. Aí eu colaciono a decisão. Portanto, a proposição afirmada pela recorrente não pode ser ratificada. Quanto ao item 2, a recorrente alega contrariedade em afirmações contidas no acórdão, citando uma passagem do texto em que alega que a DRJ teria reconhecido que existia conta específica na contabilidade da recorrente em nome da Tex 10. E também nesta última. E em outra passagem do texto afirmou o contrário, reconhecendo a afirmação da fiscalização de que não havia registro na contabilidade da recorrente com reconhecimento das transações comerciais entre ambas. O texto do acórdão que a recorrente afirma que a DRJ reconheceu a existência de escrituração com reconhecimento das transações comerciais entre ela e a Tex 10 é a seguinte: na contabilidade da Via Germânia, a conta específica em nome da Tex 10, o mesmo se verificando nessa última, a despeito das relações comerciais entre as duas empresas. Constata-se claramente que houve um erro de grafia, uma vez que, analisando-se sintaticamente o período, não há congruência entre as orações que o compõem. Então, a oração, a despeito das relações comerciais entre as duas empresas, só faz sentido se a primeira oração for, na contabilidade da Via Germânia, não há conta específica da Tex 10, o mesmo se verificando nessa última. Corroborando com esse entendimento, constato que não há nos autos a juntada de livro diário, ou livro razão, ou livro caixa, onde consta conta específica das operações entre as empresas. E a recorrente não junta documentos para infirmar a acusação fiscal. Aliás, a recorrente afirma o seguinte quanto à escrituração fiscal, abre aspas. Tocante à contabilidade, diz que a única observação feita pela fiscalização é de que não haveria nenhuma conta específica com o nome daquela empresa Tex 10. Entretanto, além de a afirmação não corresponder à realidade, as empresas optantes do Simples Nacional poderão adotar contabilidade simplificada para o registro e controle das operações realizadas, de modo que a formalidade apontada pela fiscalização não poderia ser exigida da recorrente. A recorrente não juntou aos autos documentos que comprovem sua alegação. Portanto, confirma-se que o trecho do texto do acórdão contém mero erro de grafia que não corrobora a afirmação da recorrente, de que houve contrariedade na afirmação da DRJ. E assim, como não prejudica a defesa da recorrente, há que ser afastada a arguição de nulidade do acórdão também por esse argumento. Quanto à arguição de nulidade pelo acórdão supostamente não esclarecer quais dispositivos da Lei Complementar 123 justificariam a data fixada para os efeitos da exclusão, seria o artigo 29, inciso 5º, parágrafo 1º, ou artigos 30, inciso 2º e 31, inciso 2º, item 3, acima, também não assiste razão à recorrente. É que a decisão combatida corroborar o entendimento da fiscalização de que a recorrente e a empresa Tex 10 compunham um grupo econômico de fato, como se verá adiante, na análise do mérito, sendo que a recorrente era mera fornecedora de mão de obra. A exclusão decorreu da prática reiterada dessa atividade. Corroborando com o estampado Maré, a decisão de piso conseguiu o seguinte: no presente, vejo que o ato administrativo que determina a exclusão da opção pelo Simples estabeleceu o nexo entre o motivo do ato e a norma jurídica, observando o princípio da legalidade. Portanto, não se vislumbra cessamento do direito de defesa no que tange a fundamentação jurídica e fática do presente ADR. Ressalte-se que o contribuinte efetuou a cópia de todo o processo administrativo, inclusive da representação fiscal de exclusão do Simples, e no enfrentamento das questões da manifestação de inconformidade, ora analisada, denota que compreendeu perfeitamente a descrição dos fatos que ensejaram o procedimento fiscal interno. Do mesmo modo, quanto aos efeitos da exclusão, não há qualquer reparo a ser feito, uma vez fixados de acordo com as prescrições da Lei Complementar no 123 de 2006. Então, aqui ela indica, para hipótese de exclusão por excesso de receita, artigo 30. Para alocação de mão de obra. Nesse caso, trata-se de situação impeditiva da opção pelo Simples Nacional e verificada a execução desde a opção, ou seja, em 7 de 2007. Operam-se os feitos da exclusão. Prática reiterada de infração, artigo 29. Aí eu reproduzo o artigo 29. Nesta última hipótese, a exclusão retroage à data da ocorrência da infração, ou seja, quando da constatação da prática reiterada à legislação. Portanto, sem adentrar quanto à materialidade das infrações descritas no ADR, a data fixada para os efeitos da exclusão, 1º de julho de 2007, ou seja, o primeiro mês de início do Simples Nacional, está amparada pelos dispositivos da Lei Complementar 123, acima transcritos. Há que se dizer ainda que o ADR impugnado não alberga qualquer irregularidade ao citar a resolução número 20 da CGSN, que dispõe sobre a exclusão do regime
a qual, ao regulamentar a matéria, delimita os efeitos da exclusão. Como se vê dos seus fundamentos, o regulamento apenas reproduz o já estabelecido pela lei complementar, da qual os efeitos da exclusão defluem, se não vejamos. Aí é uma continuidade, né? Afasto, portanto, a admissão de nulidade do acordo por supostamente não esclarecer quais dispositivos da lei complementar justificariam a data fixada para os efeitos de exclusão. O recorrente alega a nulidade do acordo porque a DRJ teria justificado a data para efeito da exclusão, 1º de julho de 2007, com fundamento no artigo 6. Opção pela simplificação e nas hipóteses previstas no inciso 11 e 12 do artigo 5º, e assim teria indicado o dispositivo diverso do apontado no ADR. Aqui verifica-se que a recorrente baseia sua arguição apenas pelo fato de constar no acordo o realce do inciso 7º do artigo 6º da resolução CGSM. O trecho do acordo abaixo relacionado indica claramente que o entendimento da DRJ foi que os efeitos da exclusão seriam retroativos à data da ocorrência da infração, quando da constatação de prática reiterada da infração, ou seja, de acordo com o prescrito no inciso 7º do artigo 6º da resolução CGSM número 15 de 2007. E aí eu reproduzo. Afasto, portanto, a arguição de nulidade do acordo por suposta divergência no apontamento do inciso do artigo 6º da resolução CGSM número 15 de 2007. Quanto ao mérito, a exclusão da recorrente do Simples Nacional decorreu de representação de fiscalização previdenciária que elencou um conjunto robusto de provas que a levaram a concluir que a recorrente e a empresa Tex 10 Indústria Têxtil Limitada compunham, na verdade, uma única empresa, mas com CNPJ distintos com o fim de economia e lista de pagamentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento. Há que se ressaltar que a fiscalização não se limitou à análise de documentos, mas realizou diligência em loco nos estabelecimentos da recorrente e da empresa Tex 10, entrevistou o sócio administrador, trabalhadores, tirou fotografias da dependência e dos maquinários. Até disposado pela fiscalização é que a recorrente e a empresa Tex 10 formavam de fato uma só empresa, sendo a recorrente responsável unicamente pela mão de obra. E a justificativa é que o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o pagamento realizado pelos trabalhadores é menor para empresas optantes do Simples Nacional, regime diferenciado de tributação da qual a recorrente era optante. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a fiscalização ocorreu no ano de 2012, ao passo que estava enquadrada no Simples Nacional do período de 2007 a 2010, e que, portanto, a realidade fática atual da empresa não poderia ser projetada para comprovar situações ocorridas quando estava enquadrada no Simples Nacional. O argumento da recorrente seria válido caso comprovasse que teria ocorrido uma alteração na atividade. Mas, pelo que consta nos autos, a última alteração do contrato social da recorrente ocorreu em 13 de agosto de 2009, segundo a operação contratual, quando foram constituídas duas filiais. Como essa última alteração ocorreu quando a recorrente era optante do Simples, e a recorrente não apresenta nenhum outro comprovante de que teria alterado seu objeto social, entendo que a atividade por ela exercida era a mesma desde o início da atividade. A recorrente alega também que a empresa foi intimada da exclusão do Simples em 25 de 10 de 2012, que, por isso, todas as informações anteriores a setembro de 2007 não poderiam justificar a sua exclusão no referido regime de tributação e arrecadação. Equivoca-se a recorrente uma vez que não estamos a analisar o lançamento tributário que é sujeito à regra penal de decadência prescrita no artigo 150 do CTN. Ora, a exclusão tem como base legal os artigos 17, inciso 12, e artigo 29, inciso 5º da Lei Complementar 123, conforme estampado no ADR. E não há limite temporal para o ato de exclusão, conforme se verifica na leitura do referido diploma legal, que institui o regime tributário diferenciado. Portanto, são válidas todas as provas juntadas aos autos. De resto, a recorrente procurou refutar os argumentos da fiscalização e, no entendimento desse relator, sem argumentos robustos para afirmá-los, e o conjunto de constatações abaixo descritas me levam a concluir pela veracidade da acusação fiscal. Primeiro, a recorrente e a empresa Tex 10, para a qual prestava o serviço, estavam situados no mesmo prédio e os trabalhadores das empresas transitavam livremente entre as empresas, havendo inclusive confusão dos trabalhadores a informar para quem se reportavam na entrevista realizada pela fiscalização, o que demonstra que haveria unicidade administrativa. Havia confusão financeira entre as empresas, pois a fiscalização constatou que havia despesas da Tex 10 pagas pela recorrente e despesas dessas pagas pela Tex 10, o que demonstra haver unicidade financeira. Em diligência em loco à fiscalização, constatou que trabalhadores registrados na recorrente estavam com uniformes com o logotipo da Tex 10. Quarto, em resposta a questionamento da fiscalização, o Sr. Edson Schwindwein afirmou que a recorrente foi constituída pelo Sr. Edson e por seu pai, e a Tex 10 foi por ele e sua esposa, Leila. O fato de haver laços parentescos por si só não é suficiente para caracterizar que a recorrente e a Tex 10 formavam de fato uma só empresa. Mas o fato do Sr. Edson
ser sócio administradora recorrente e marido da senhora Leila Denise Pereira, sócia administradora da Tex 10, para a qual a recorrente prestava serviço, sugere não haver independência entre as empresas. Quinto, a fiscalização constatou que não havia nos assentamentos contábeis da recorrente nenhuma conta com o nome Tex 10, da mesma forma não encontrou nenhuma conta com o nome Via Germânia na escrituração contábil da Tex 10. Porém, encontrou na escrituração da recorrente inúmeras empresas que vendem fios para a mesma, sendo que esta somente atua na área de talhação, não lhe cabendo sequer costura, a qual é praticada nas facções. Empresas como Incofios, Indústria de Fios e Malhas Limitada, Guarda de Fios, Produtos Têxteis Limitada, Fiação São Bento, são empresas de fiação têxtil que somente poderiam vender para a Tex 10, que é a malharia do grupo. 6. O contador da recorrente da Tex 10 viu o fato de... O contador da recorrente é da Tex 10 e o fato de não haver um contrato de prestação de serviço, notas fiscais de prestação de serviço da recorrente para a Tex 10, sugere também que havia unicidade administrativa. 7. O imóvel ocupado pela Tex 10 e pela recorrente pertence a esta última, e a fiscalização constatou que não havia registro de pagamento de aluguel da Tex 10 para a recorrente, e a energia elétrica está em nome da Tex 10. E nesse endereço consta apenas uma unidade consumidora da Rua Doutor Blumenau, 2507, em Dayal. Denota-se, portanto, que teria havido unicidade operacional e administrativa. 8. Conforme relata a fiscalização, faturas emitidas em nome da Tex 10 foram pagas com recurso da recorrente. Exemplo da folha 17, representação fiscal, fatura sacada contra a Tex 10 de Terra Nova Networks S.A., de 10 de setembro de 2010, de R$ 82,82, debitado na agência 1236, conta do Banco Itaú, cujo titular é a Via Germânia. Fatura da Embratel contra a Tex 10 no valor de R$ 5,73, em 9 de 2010, debitado na mesma agência, conta Banco Titular acima. Fatura da Brasil Telecom S.A. contra a Tex 10, idem fatura da Embratel, pagamento realizado pela Tex 10 para a Oceânica Administradora de Imóveis Limitada, imóvel do Atlântico Shopping Center, do qual se situa a filial da Via Germânia, do Atlântico Shopping Center, tendo consacado a Tex 10, inclusive havendo um recibo de 14 de 2011 no valor de 10 mil, onde consta o recebimento desse valor da Tex 10 Indústria, através dos cheques que aí indico, que são da Via Germânia. Condomínio Shopping H, em nome da Tex 10, porém sendo esse estabelecimento filial da Via Germânia. Aluguel paga shoppings, as lojas Ering S.A. no valor de R$ 2.500, referente a 3 de janeiro de 2010, cujo sacado é a Tex 10. Esses fatos corroboram o entendimento de que havia unicidade financeira entre a recorrente e a Tex 10. Por todas as constatações acima elencadas e as robustas provas apresentadas pela fiscalização, entendo caracterizar que a recorrente e a empresa Tex 10 formal como uma empresa única, com gestão administrativa, financeira e operacional, embora formalmente com CNPJs administradores distintos. A recorrente, por ser optante do Simples, o custo da despesa com contribuição previdenciária da Folha de Pagamento é bem menor do que ser optante de outro regime tributário, daí ser a fornecedora de mão de obra da Tex 10. Não seria óbvio o ingresso da recorrente do Simples, se não fossem constatadas as situações assim elencadas, que levam a concluir que não se tratava de empresas independentes, mas sim constituíam de fato uma única empresa. Por todo acima exposto, voto em rejeitar as nulidades arguídas e no mérito e negar por minha recurso voluntário, mantendo a exclusão do Simples Nacional a partir de 1º de julho de 2007. É como voto, presidente. Obrigado, Wilson. Vamos debates e questões. Vocês têm acesso ao processo? Sim, eu estou abrindo. Efigênio. Presidente, esse é um dos casos que envolve Simples Nacional e que nós já tivemos a oportunidade de julgar vários nesse sentido aqui, e acredito que a maioria, se eu estiver enganado, me corrijam, estava nesse nível muito bem instruído, com uma documentação probatória enorme, e que demonstram que praticamente uma única empresa, cujo objetivo é redução da contribuição previdenciária, então esvazia-se uma empresa e ela fica só com os funcionários cedendo para outra. Ora, a fiscalização enquadra isso como interposição de pessoa, né, uma série de situações, mas o lastro probatório, eu não me lembro de nenhum desse nível que venha diferente desse, sempre com muitos elementos. Eu posso até questionar um ou outro, mas quando a gente olha o contexto, a meu ver,
é irrefutável falar que as empresas são independentes, que a confusão patrimonial, tanto contábil, eu estava olhando aqui, o dos funcionários, esse aqui tem uma tipicidade que é o seguinte, os funcionários estão registrados nas duas empresas, porque normalmente ele fica só, aqui estava nas duas, então eles transitavam, as entrevistas dos funcionários, eles confundem com o uniforme de uma empresa, então, assim, é muito difícil, numa situação dessa, reverter, a meu ver, o que foi apurado pela fiscalização. Por quê? O que a gente combate é quando nós temos alegações genéricas. Mas eu acho que o contribuinte poderia ter feito isso, aquilo. O que não é o caso aqui, está muito provado, de forma muito clara. Né? E, repito, acho que pelo que vocês, o Jefferson e o Gisele, que já participaram, acho que está no nível do que nós já julgamos praticamente. Né? Todos vieram muito bem instruídos. Né? Era as minhas reflexões, presidente. Gisele. Não, é perfeito, Efigênio. E esse caso, ele, assim, a demonstração cabal da confusão patrimonial, dessa integração de funcionários, realmente o auto está perfeito em termos de instrução probatória. O único ponto que sempre me incomoda muito é esse enquadramento da sessão comum de obra, né, Wilson? E o Wilson acabou enfrentando muito bem e não descredencia a nossa posição, da qual até você mesmo, o conselheiro Wilson, me segue no tocante a toda a caracterização de efetiva prestação de serviço em sentido estrito, sessão de mão de obra. Então, é só um disclosure aqui, que o fundamento central, e quando você vai analisar o termo de exclusão do Simples Nacional e o trabalho da fiscalização, fica muito claro que o coração da autuação é justamente esse excesso de receita bruta, também decorrente dessa formação de grupo econômico, da qual é muito clara. Então, a gente não tem problema nenhum, né, em entender que determinado empreendimento esteja com o primo, com o irmão, com o tio. O problema é que esse é mais um elemento somado à violação clara ao princípio contábil da entidade, a violação clara à própria legislação do Simples Nacional, porque de fato, aqui fica cabalmente demonstrado, e aqui também foi interessante que, nesse caso, o contribuinte não alegou o 116, parágrafo único, como naqueles mesmos casos de planejamento tributário, que eu tive que enfrentar tudo isso, para falar, não, desculpa, isso é fraude, isso é violação, realmente, a lei complementar cabal aqui para mim. Aqui nem isso, o contribuinte não traz nem essa alegação, e realmente, Efigênio, para mim está muito tranquilo a condução, o relator também foi super detalhista, então eu não vejo, só com exceção dessa ressalva que eu faço à sessão, mas o relator, ele driblou muito bem e focou sua análise muito nessas questões fáticas atreladas aí ao grupo econômico, e essa formação e essa... Basicamente, é um elemento fraudulento para mim, a própria lei complementar 123. Então, aqui eu já encaro 149 e nem trato aqui, ainda que o contribuinte tivesse alegado o parágrafo único 116, não tem absolutamente nada a ver. Então, é isso. São escritos o Jefferson, o Fred e depois o Wilson. Essa é a ordem. Eu também penso da mesma forma, Gisele. Eu acho que a gente, inclusive, acho que a gente já fez alguns, até eu relatei já alguns casos bem parecidos, né, Efigênio? Eu acho que o encaminhamento foi esse mesmo, assim. Então, acho que eu parabenizo o relator aí pela forma como conduziu o voto aí. Eu acho que é mais ou menos o que a gente tem entendido aí nos últimos votos em situações similares. Ok. Fred? Na verdade, presidente, é para saudar aqui, louvar o trabalho hercúleo do relator, trouxe absolutamente todos os detalhes, e olha que é uma defesa bastante extensa, mas, assim, a meu ver, no que diz respeito à defesa realizada pelo contribuinte, é muito mais de forma do que de conteúdo material. E aí, quando a gente vê, já no final aqui do voto, quando vê o relator de forma detalhada, diz datas, valores, empresas, pagamentos realizados de uma empresa em benefício da outra, demonstra claramente o que está dito no voto também, que é a gestão administrativa, financeira, operacional, e sobre o aspecto trabalhista também, né, porque a empresa faz uma reclamação trabalhista lá vinculando, e foi dito aqui também que os mesmos empregados vinculados nas duas empresas. Então, seja pela fotografia aérea,
seja pela fotografia em Full HD, existe claramente aqui não é só uma confusão patrimonial, não, é uma confusão operacional de toda sorte. De toda sorte. Eu não consigo identificar absolutamente nenhum ponto e vírgula a incluir aqui no voto do relator. Parabéns, e acredito que é o caso, sim, de ser negado provimento ao recurso, presidente. Certo, Wilson? Eu só queria acrescentar, assim, realmente o trabalho da fiscalização foi bastante preciso, né, porque ele não se ateve apenas à questão documental, mas ele foi até o local, em loco, né, tirou fotografia, entrou até na empresa, tirou fotografia, viu quais os equipamentos, verificou como é que era a confusão entre as duas empresas, porque os funcionários entravam livremente de um lugar para outro, então, assim, acho que o trabalho, só para exaltar o trabalho também da fiscalização, realmente eles foram bastante precisos, né, e bastante detalhistas, né, acho que só para louvar o trabalho da fiscalização nesse caso. Certo, com certeza, deixa eu botar aqui, com certeza o trabalho da fiscalização foi rigoroso, mas o trabalho do relator fez jus ao trabalho da fiscalização, né, trazendo para nós, de uma maneira sintética, né, foi volumoso, porque era muito trabalho, né, mas assim, ele trouxe de uma maneira sintética, uma excelente síntese do trabalho volumoso da fiscalização, de forma que a gente pôde conhecer com profundidade a realidade do sujeito passivo e o trabalho da fiscalização. A gente pode julgar com segurança aqui. Presidente, um adendo aqui que o relator deve ter se valido de 126 horas trabalhadas para fazer. Só para esse processo. Só para esse processo. E quanto ao processo em si, está evidente aí a confusão patrimonial, a confusão gerencial, administrativa, né, física, né, na tal da proximidade, trabalhista, tudo. E para mim é quase uma confissão o fato de, depois que a empresa foi excluída do Simples, né, os empregados migraram, né, de uma empresa para outra. Então, para mim, é uma prova cabal de que era a cessão de mão de obra. Né? Tanto é que você não é mais do Simples, então a mão de obra, que é o importante ali, né, migrou, né, para lá. Então, é algo assim até prosaico, né? Sim. Então, eu queria ressaltar realmente essas questões. Vamos votar? Vamos. Efigênio. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, ficamos assim. Item 62 da pauta, resultado do julgamento, negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. É isso mesmo, né, Márcio? Negar provimento por unanimidade. Né? Porque foi tudo conhecido, né? Ok. Deixa eu só confirmar aqui como é que ficou o dispositivo. Ok. Colegas, vamos encerrar, então, a nossa sessão de julgamento do dia 18 de março de 2021, do turno da manhã, certo? Eu vou pedir para a Janaína encerrar